Tá. Então, damos início aqui, oficialmente ao quarto encontro de formação das PDAs, o segundo módulo das tecnologias, hoje sobre tecnologia assistiva, com a nossa mãe atípica expert, jornalista, especialista em comunicação alternativa aumentativa, uma colaboradora do Balcão de Direitos das Famílias Atípicas há 2 anos, né, e que vem aí ombreando, né, conosco, com a nossa equipe, com as mães do Estado, em busca de outras formas de comunicação, de direitos, né, para os atípicos, e que a gente possa fomentar, sobretudo, a partir da CA, a educação inclusiva, que é o foco principal do nosso projeto. Eu vou passar primeiro, então, para ti, Karen, desejando, né, ótimo encontro aqui para nós, depois dessas informações e retomadas da Tainá, e depois eu passo os informes gerais aí envolvendo a questão das bolsas e outras dúvidas que nos chegaram. Tá certo? Vamos fazer uma foto coletiva nesse início para a Ju poder registrar nas redes, se todo mundo puder abrir a câmera para a gente. E aí acho que dá para tirar aqui o PDF, né? Para a gente marcar a nossa presença, valorizar quem está aqui conosco. Gente, só mulherada linda, né? Vocês viram no vídeo do Dia das Mães, né? Só mulherada linda, de luta. A gente falou, olha quanta mulher linda, né? PDA, a gente não fez seleção por beleza, né? Mas acabou dando aqui para nós. Tá, então podemos fazer a foto, Ju? Podemos sim. Vou tirar a foto, preparem-se. Prontinho. Tá certo. E antes de passar para ti, Karen, saudar a presença e o trabalho das nossas assistentes sociais, a Karina e a Dani, né? Hoje é dia das assistentes sociais, essas mulheres e homens, né? Mas acho que tem um público bem mais de mulheres, né? Que se dedica a caminhar com as pessoas que buscam direitos, que buscam benefícios, e que entendem também que política pública não é favor, é direito. Então, parabenizar e agradecer, saudar pelo trabalho feito pelo Balcão. E passo para ti, Karen. Boa aula para nós. Obrigada, Aline. Parabéns aí pelas nossas assistentes sociais também, né, pelo dia de hoje. Vocês fazem um trabalho muito importante, né, e é uma bela profissão aí que vocês escolheram seguir. Gente, boa tarde, somos em 54 pessoas, né, mulheres, não sei se o Léo tá aí, mas uma boa tarde, né, a todas, e é uma alegria muito grande conduzir esse trabalho junto a vocês, poder dividir um pouquinho do conhecimento que eu fui adquirindo aí nessa trajetória de vivências, né, da maternidade atípica, junto especialmente ao meu filho Fred, que eu vou referenciar sempre a ele, né, o início de tudo foi a partir dele e de suas necessidades das mais específicas aí, e a necessidade da comunicação, né, a comunicação alternativa aumentativa, acabou casando, porque eu já sou jornalista há quase mais de 15 anos, então os interesses acabam, o caminho acaba nos encontrando, né, e a gente acaba se fazendo feliz nesse caminho que nos encontra, né. Então, eu quero iniciar com um vídeo, tá? Porque não tem como a gente trabalhar nada sendo mãe atípica, né? Profissional, mas antes, mãe atípica, sem a gente não fazer uma reflexão sobre o que é essa maternidade atípica, o que é ter um filho neurodivergente ou com deficiência. E eu acho que é um vídeo que a minha psicóloga trabalhou lá no início do diagnóstico do Fred, onde eu estava ainda num processo muito de luto, né, de reconhecer esse filho real, né,
E então a Ju pode colocar esse vídeo para a gente iniciar a tarde de hoje. Frequentemente, sou solicitada a descrever a experiência de dar à luz a uma criança com deficiência. Uma tentativa de ajudar pessoas que não têm com quem compartilhar essa experiência única a entendê-la e imaginar como é vivenciá-la. Seria como... Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra montes de guias e faz planos maravilhosos. O Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza. Você pode até aprender algumas frases em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma suas malas e embarca. Algumas horas depois você aterrissa. A comissária de bordo chega e diz: "Bem-vindo à Holanda." Holanda? Eu escolhi a Itália. Eu devia ter chegado à Itália. Só para confirmar, pessoal, todas estão vendo o vídeo e ouvindo? Sim. Pode seguir. Minha vida eu sonhei em conhecer a Itália. Mas houve uma mudança de plano no voo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve ficar. A coisa mais importante é que eles não te levaram a um lugar horrível, desagradável, cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. Logo, você deve sair e comprar novos guias. Deve aprender uma nova linguagem e você irá encontrar todo um novo grupo de pessoas que nunca encontrou antes. É apenas um lugar diferente. É mais baixo e menos ensolarado que a Itália, mas após alguns minutos você pode respirar fundo e olhar ao redor. A Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrandts e Van Goghs. Mas todos que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália, sempre comentando sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. Por toda a sua vida você dirá: sim, era onde eu deveria estar, era tudo o que eu havia planejado. E a dor que isso causa nunca irá embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar a vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu sempre me emociono, né? Já assisti inúmeras vezes e sempre acaba mexendo com a gente de alguma forma. Eu até anotei aqui porque uma mensagem que eu queria deixar realmente para vocês, assim, ó. Que a gente possa apreciar a cada dia essa viagem à Holanda, mesmo que não tenha sido o destino onde escolhemos estar, mas é onde é possível estar, e estar com alegria, estar com esperança, estar com coragem, né? E é o lugar onde é possível que a gente possa olhar para os nossos filhos, né? Se tiver profissional aí, de repente, assistindo, para os nossos alunos,
com esse olhar íntegro de individualidade, de amorosidade e de potencialidade, né? Porque as limitações estão aí para todas as pessoas, umas mais, outras menos, né? Tem as especificidades, mas que a vida é possível ser feliz diante de uma maternidade atípica. Respirem, né? Mas que os corações de vocês estejam aquecidos nesse início de frio também, né? De outono, meio que quase uma sensação de inverno, mas que com essa mensagem de muito amor e muita esperança, e que a gente possa caminhar juntas, né, gurias? Ju, tu consegue colocar o primeiro slide daí para a gente, então, dar início à nossa aula, tá? E eu quero combinar com vocês que as perguntas vocês podem ir colocando ali no chat, as perguntas, mas eu vou deixar para responder mais ao final da aula, porque muitas das perguntas eu acredito que o próprio conteúdo vai esclarecendo no decorrer da aula, tá? Tá aparecendo para vocês os slides, só eu que não estou vendo? Ju, tu consegue me ajudar nisso? Porque será que eu não vejo? Hã? Karen, eu acho que melhor tu sair da reunião e entrar novamente. Tá, então eu vou sair um segundo e já entro, tá, gurias? É que tá na primeira página, Karen, tá na primeira página aqui da nossa sala virtual, talvez essa seja a dificuldade. Mas aí eu sugiro que tu abra no teu próprio computador, né? E a Ju vai passando, acompanhando o passo. Agora apareceu, gurias, tudo que certo. bom. Tá, pode voltar ali, então, no início. Então, a nossa aula de hoje, né, sobre tecnologia assistiva, vou falar um pouquinho sobre os recursos visuais e a comunicação alternativa aumentativa, as suas contribuições no desenvolvimento das pessoas atípicas no geral, então, neurodivergentes, pessoas com deficiências, tá, das mais variadas condições, né? Pode passar, Ju. Então, o que é a tecnologia assistiva, né? Então, são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, práticas e serviços. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Berenice Piana, né, lá de 2015. Pode passar, Ju? Aqui tem alguns exemplos, tá, das categorias de tecnologia assistiva. Então, começa ali pela uma prancha, né, de CAA. Tem recursos de acessibilidade no computador, às vezes até as pessoas típicas utilizam, típicos e atípicos utilizam e a gente não se dá conta que a tecnologia assistiva, ela beneficia a todos, né? Órteses e próteses, né? Auxílio para pessoas cegas ou com baixa visão, né? Sistemas de controle de ambiente, então até mesmo esses sistemas de fala para ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, ou ligar a música, tocar música, né, que muitas casas instalam, também é uma tecnologia assistiva, né? Coletes ali de adequação postural, que envolve alguma tecnologia, a parte de auxílios para pessoas surdas ou com algum déficit auditivo, né, auxílios para a vida diária, ali, alguns utensílios também para pessoas que têm questões motoras, né, a parte arquitetônica aqui de acessibilidade, que envolve alguma tecnologia de rampas, que precisa desse planejamento de tecnologia, as cadeiras de rodas também, na questão da mobilidade, adaptações de veículos também, tá? Pode passar?
Então, essas tecnologias assistivas, elas contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, o que inclui as pessoas neurodivergentes. Aqui a gente fala um pouco mais dos autistas por ser o nosso público mais representativo, digamos, né, gente? Mas inclui todas as pessoas com deficiência. Se eu estiver falando muito rápido, me sinalizem, porque às vezes eu me empolgo e vou embora, tá? Então, o que promove, né? O que a tecnologia assistiva, ela promove? A vida com mais autonomia, a segurança, a acessibilidade, a inclusão, cortou um pouquinho ali, né? A inclusão, a participação ativa na sociedade, mas no meio disso está a dignidade da pessoa humana, né, gente? Então, a gente trabalha num projeto de direitos humanos e a tecnologia assistiva, ela vem reconhecer e trazer essa dignidade à pessoa, né? A todas as condições humanas, né? Pode passar. Aqui a gente entra, então, numa categoria da tecnologia assistiva, que são os recursos visuais. Aqui eu vou falar um pouquinho, vou mostrar os materiais para a gente ficar um pouco mais interativo, não ficar só eu falando também, com esse texto maçante, tá? Então, vou dar um pouquinho mais de dinamismo aqui para a aula. Então, os recursos visuais são ferramentas de acessibilidades que pertencem à tecnologia assistiva, né? Combina a utilização de elementos visuais como símbolos, pictogramas, imagens, fotos, textos, né? São considerados recursos visuais os cordões de identificação, as ampulhetas, os cronômetros, os acionadores, os tablets ou comunicadores, tudo isso são recursos visuais. Pode passar. Então, alguns exemplos de recursos visuais, os cordões de identificação, ali do autismo, cordão do girassol, a gente tem uma lei, inclusive reconhecendo esse cordão do girassol como sendo uma identificação para as condições ocultas, né? Os autistas também podem usar, porque não deixa de ser uma condição oculta, né? Autista não tem cara. Até engraçado, né, gente? Crachá de identificação, então, já com a identificação ali, ou pode colocar a CIPTEA também, que não deixa de ser uma identificação, as próprias rotinas visuais, as pistas visuais, passo a passo de ADVs. O que é ADVs? Atividades de vida diária, né? Então, passo a passo de lavar a mão, passo a passo de usar o banheiro, as histórias sociais, pode passar. Placas para a porta, sinalizando ali a questão do morador autista, né, pela questão de possíveis ruídos, adesivo para carro, desculpa, ampulhetas, timer visual ou cronômetros, né, que a gente pode usar tanto um material assim físico, pode usar no celular também, acionadores, depois eu vou mostrar para vocês os acionadores de voz, pranchas plastificadas, daí aqui a gente já entra na comunicação alternativa aumentativa, né? Tablet ou comunicador de CA, eu falo comunicador, né? Tablet para mim é para assistir desenho, jogar joguinho, comunicador é para se comunicar. E atividades e jogos adaptados, né? E aí isso se estende muito aos ambientes escolares, ambientes clínicos, casa também, né? Pode passar que agora eu vou falar e vou mostrar um pouquinho cada um deles, né? Então, o cordão de identificação, né, gente, acho que é de conhecimento de todas aí, ou da grande maioria. Esse é o do girassol, né, que é das condições ocultas, gente. Então, inclusive, tá dentro também a parte da fibromialgia, e o que entrou agora, tem alguma outra condição que entrou há pouco tempo. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Então, esse TDAH entrou, TDAH já, mas tem uma outra condição que não era considerada e entrou, daqui a pouco eu vou lembrar e eu falo.
Então, esse aqui tem uma lei, né? Tem a legislação que prevê o uso desses cordões e reconhece o uso desses cordões como sendo um elemento de identificação para pessoas com deficiências, condições ocultas, neurodivergências, né? E aí se criou, a partir disso, o cordão do quebra-cabeça, que é habitualmente utilizado pelas pessoas autistas, né? E aí, a partir disso, se criaram o quê? Cordõezinhos da mãe do autista, que está aqui, ó, na maioria das vezes comigo, né? A mãe, o pai do autista, a tia do autista, o vô do autista. O que eu acho que é bem importante a gente falar, gurias, que às vezes nós, mães atípicas, familiares da pessoa atípica, acabamos utilizando esse aqui na tentativa de identificar os nossos filhos, né? Por uma questão, às vezes, da criança, da pessoa não suportar o cordão, e às vezes uma questão mais prática também. O importante seria a gente sempre tentar colocar, ver a suportabilidade, respeitar isso, né, gente? Mas colocar na pessoa autista, ou na pessoa que tenha condição oculta. Porque o que esse cordão sinaliza? E a gente usar o de mãe, pai, né? Porque esse cordão sinaliza a pessoa que vai precisar de suporte. Vai precisar de suporte, ou que pode ter um comportamento ou uma comunicação tida como atípica, né? Então, vai que é né? Isso para criança, isso para adulto. Então, o melhor, o ideal é sempre que a pessoa com a condição utilize o cordão identificando ela, dentro da suportabilidade, né, gente? Então, eles ajudam a sinalizar a pessoa com direito a atendimento preferencial e prioritário, lembrando que prioritário é diferente de preferencial. No caso dos autistas, eles são prioritários, além de ser preferencial, eles entram na frente de todos os prioritários, né? Se tem um idoso e o autista na fila do supermercado, quem tem prioridade é o autista. Então, ele pode, inclusive, passar na frente do idoso, né? E isso não é desrespeito, né? Também, como eu disse, caso a pessoa se comporte de uma forma atípica ou precise de algum suporte, está sinalizando ela, né? Está sinalizando que é ela a pessoa que precisa de suporte. E acho muito importante, Karen, vou fazer um adendo aqui à tua fala, que eu sempre falo nas rodas de conversa. O cordão é luta das mães, é luta que se transformou em lei, né? Assim como o Cipiteia, né? Então, e por quê? Para proteção, para garantia dos direitos, justamente por conta do capacitismo, que acha que tem que ter cara, como disse a Karen, né? Então, a gente se precaver e não precisa estar passando por situações de constrangimento, né? De ficar pedindo o que nos é direito. Então, é botar o cordão na rua para mostrar, aqui tem luta, aqui tem conhecimento, aqui é uma causa, aqui é para reconhecer a dignidade das pessoas com deficiência, não é só o meu filho. E eu sou um pouquinho mais subversiva que a Karen, e vou falar, vai ficar gravado, não tem problema nenhum. Eu entendo que as mães atípicas têm muito pouco tempo para tudo. Então, estou numa fila, eu uso o cordão. Vou ao posto de saúde para uma consulta, eu uso o cordão de girassol, de quebra-cabeça, não precisa ser o mãe de autista, não precisa ser o diferente do que está na lei para as pessoas com deficiência ou para autistas, tá? Pode ser o mesmo cordão. E isso, gente, impõe a dinâmica e a necessidade que nós temos frente a uma maternidade atípica. Então, é para os nossos filhos, mas para ter para ele, eu preciso ter primeiro. Eu não posso ficar esperando 3 horas num posto de saúde, eu não posso ficar numa fila de correio, eu não posso ficar numa fila de supermercado. Então, botem o cordão com orgulho, que é este o movimento e o tempo histórico que nos coloca, que nos impõe também, e vamos fazer a luta nos identificando, né?
e alfabetizando as pessoas. Que maravilha, né? Ter uma coordenadora dessas, para quê? Não quero mais nada, né, gente? Mas é isso, né? Eu trouxe aqui um pouco do ideal, e diante do ideal tem o real, né, gente? Eu acho que é um escudo, sim, e tem situações que sim, vamos colocar o cordão, né, do quebra-cabeça e vamos partir para cima, né, mulherada? Então é sobre isso. Pode passar aí, Ju. Crachá de identificação, então, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, tá? Mas é o crachá de identificação que vai ali com os dados, com a fotografia, né? Da pessoa ali, com o contato telefônico, né? Pode ser a CIPTEA também, né? Ou pode ser deixar a CIPTEA guardadinha na carteira e fazer um crachazinho de identificação, né? Cada família tem a sua metodologia aí, né? E também, né, uma forma de promover a segurança da pessoa, reduz a ansiedade porque ela está sendo identificada e ela não tem que falar sobre, ela já está com a identificação. Aquilo já comunica, né? Facilita a compreensão, a inclusão, o acesso a direitos, o atendimento prioritário, né? E trabalha o reconhecimento do próprio sujeito, né? Então, é aquilo que a Aline também falou, sujeito autista, né? É um escudo, aquela questão de não, eu sou assim, né, e me aceito assim, e vou em busca dos meus direitos, e vou estar em todos os locais, sendo identificado tal e qual, né, não tem que ter vergonha, né, sobre isso, assim. Pode passar, Ju? Tem duas mãozinhas, Karen. Primeiro a Rita, depois a Gislaine, se elas puderem falar. Me ajudem aí, então. Oi, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Sim. Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, assim, ó. Quando eu saio, eu sempre uso o crachá de identificação, né? Tá. Aí no pescoço, quando eu vejo quando tem muita fila. Só que tem probleminha. Eu nem sabia que tinha esse colar de mãe de autista. Eu tô precisando urgente de um. Ainda mais que eu tenho gêmeos, que eu concordo, que ela falou, que a gente não pode demorar muito, né? Só que tem assim, ó, eu sou deficiente auditiva parcial de um ouvido, eu não ouço nada. E aí eu tava na dúvida. Só que assim, ó, foi comprovado a perda auditiva, né? Nos dois ouvidos, mais grave esse. Só que eu não tenho cordão, porque eu não tenho laudo. Só que eu tô passando muito constrangimento onde é que eu vou por causa da surdez, né? Porque ninguém diz que nem assim, autismo não tem cara, mas a surdez também não tem cara. E aí eu já passei muito constrangimento. Eu gostaria de saber uma pergunta para vocês, mesmo não tendo laudo, porque eu estou na fila de espera para consultar o otorrino e para fazer mais um exame específico, eu poderia usar o cordão? Obrigada, Também. Rita, pela pergunta. Eu vou te responder. Sim, tu pode usar o cordão sem o laudo, né? Tu já tem a condição, que é a tua própria experiência, né? Infelizmente demora, e para tu não ser violada novamente, a gente indica que tu já use o cordão, né, das deficiências ocultas, que no caso é o do girassol. Confere, Eu né? tenho medo que seja crime, porque eu não tenho laudo, mas eu sou deficiente. Não, querida. Não seria crime, até porque eles poderiam te avaliar e perceber que foi uma falha de não ter o laudo, mas que já há uma perda, já há uma deficiência, tá? Porque assim, ó, deixa eu falar uma situação. Ontem eu levei a minha mãe no hospital, que ela tava com influenza, e eu não ouço, né? E o médico, pi, 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 ti, 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 ti. O enfermeiro, ti, 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 ti. Ah, meu Deus, eu não ouvi, eu não entendi a pergunta dele. Eu ouço o que eles falam, mas eu não compreendo. E ele tava perguntando qual o nome da minha mãe, e eu, pá, não entendi o que ele tava perguntando. Aí eu falei já direto o que ela tinha. E ele disse, eu não tô perguntando o que ela tem, eu tô perguntando qual o nome dela. Ai, fiquei com vergonha, puxei a cabeça. A minha mãe, que tem 86 anos, ouve mais que eu. Aí ela viu meu constrangimento, assim, ela disse, ai, meu nome é Zilma, papapá, sabe? Mas isso é um N capacitismo, situações. é um capacitismo primeiro, um capacitismo e o etarismo com a tua mãe, que poderia responder, não precisaria tu responder por ela. Sempre essa ideia das pessoas com deficiência, os idosos, de que eles não podem fazer por si só. Isso é capacitismo e etarismo, né? Tem nome, a gente tem que dar nome para as coisas.
E Rita, infelizmente, né, houve nossa solidariedade, né, o constrangimento Obrigada. e ao capacitismo institucional também, tá? E o que pode, então, tu fazer nesse caso é pegar, e aí, de novo, as tecnologias, né? O que eu acompanho, assim, tu bota no Google, no teu celular, e bota o microfone, ele pode falar ali no microfone, e aí vai transcrever para ti automaticamente. E aí tu usa teu cordão e já declara, eu tenho uma questão auditiva ou uma deficiência auditiva e ponto. Tu não precisa do laudo, tu não está cometendo nenhuma inverdade, não é um É, crime. Porque se eles te infelizmente. avaliarem, eles vão ver exatamente o que Bom, tu está passando na realidade. Então, pode usar com tranquilidade. Uh, eu esse sugiro cordão que tu verde, né? procure a advogada do balcão e veja o encaminhamento para a defensoria, pedir o quanto antes o teu atendimento pelo SUS, para que tu possa ter este laudo e a garantia dos teus direitos, tá, Rita? Tá. Só, E só aí eu não vamos preciso de passar. crachá nem nada, porque eu não tenho como provar nada, eu só uso o cordão e deu. Usa só o cordão. Por enquanto Tá. é o cordão, tá? A minha filha gêmea de 6 anos, às vezes os Uber falam qual é o Pix para pagar a corrida, e eu não ouço. Mãe, ele tá falando, o que ele tá falando? Aí ela fala. Aí é horrível, já tanta coisa que eu já passei. O meu Sim, filho já mas entrou em crise porque eu não entendi o que ele estava falando. Só para ter uma ideia. sim, Rita, Obrigada pela atenção, desculpa aí. não, obrigada pelo teu relato, né? A gente te acolhe aí neste momento e que tu consiga logo, né, ter o teu laudo, ter o teu aparelho, né? E possa dar seguimento ao teu direito, que vai ser qualidade de vida para ti, é qualidade de vida para os teus filhos, né? E a gente fala, né? Cuidar de quem cuida para a gente poder É, exercer o direito de cuidar bem, né? É o mínimo que a gente pede. É obrigação? É cuidar do outro, mas que bom né? Do saber, que filho. grupo maravilhoso. Eu posso usar esse colar então, mesmo ter laudo. Pode, Glória a pode Deus, usar. obrigada. Pode usar com Obrigada, minha tranquilidade. amiga. Obrigada aí para vocês aí, obrigada aí pelas meninas aí. Uns coraçãozinho aí pelo apoio. Eu não me sinto tão sozinha. Obrigada. Beijo. Querida, Coração. obrigada por compartilhar com a gente, né? E a gente poder aprender contigo também. Rita, Obrigada. então vamos passar agora para Tá, Gislaine, PDA feito. Lomba do Pinheiro. Oi, boa tarde, gurias. A Aline me Tarde. deu uma dica algum tempo atrás de imprimir o cartãozinho de autista de identificação e colocar na capinha do telefone. Porque às vezes a gente sai na correria e não pega o crachá. E acontece de estar em algum ambiente, mas geralmente a gente está com o telefone. Te lembra dessa dica, Aline? Lembro. Então, tudo isso, eu vou dizer, eu aprendi com a Karen, né? Ó, tudo tu tá comunicando, tudo é comunicação. Algumas coisas viram lei, a gente pode brigar, né? Outras coisas só ficam na lei e a gente tem que brigar também, né? E a gente cria as nossas estratégias, né? Então, acho que tem mais alguém com a mão levantada, a Laura e depois a Tati. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho que comprovar que o meu filho é autista para alguém. Eu tenho que, tipo, eu tenho que estar sempre carregando essa peteia. Eu sei que é algo que, né, é bom para não se estressar, mas é obrigado isso. Eu tenho que mostrar para alguém que, meu filho, ele é autista. Eu tenho que ter um crachá dizendo, ele é autista. Eu tenho esse peteia, eu faço uso dela, mas eu acho tão horrível, você tem que mostrar todo o tempo, ele é autista, eu sei, eu gosto de falar sobre, eu gosto de estar numa pracinha e conversar com outras mães sobre, mas eu acho que para valer meu direito, eu não teria que ter essa obrigação para mostrar para os outros de que, sim, ele é autista. Essa é a minha dúvida. Não é obrigatório tu usar a carteira e fazer essa demonstração pública. Não existe nenhum lugar que diga, né? E nem que que tu precise provar que ele é autista. Também não há essa É um questão. A direito gente individual, né? Tu falar ou não falar, né?
Quem mais aí? Que estava com a mãozinha A levantada? Tati, mãe da Laurinha. Tati Leal. Oi, gurias, desculpa. Não, é que eu tô atendendo a Laura aqui ainda, porque de manhã eu aproveitei já para sair, fazer umas coisinhas dela. Eu só gostaria de cumprimentar, né, todas vocês, né, dizer que esse trabalho está sendo muito legal. E eu queria apenas trazer uma sugestão para a Rita, que tem problemas de audição, e até eu posso ali me divulgar o serviço da Central de Interpretação de Libras, que é da FENES, que eu acho que tu sabe ali, a FENES, que é a Claro. Federação dos Surdos, né? Claro, Aí, trabalho assim, ó, maravilhoso. Tá, eu vou dar um número aqui deles. Até eu vou explicar como é que funciona o serviço, por causa que eu conheço, tá, gurias? Quem é de Porto Alegre tem atendimento através de um vídeo chamada, tá? Para esse número aqui, ó, 51 98 016 90 60. Eu vou mandar ali no meu grupo da PDA uma foto, daí a Karen disponibiliza no grupo das PDAs, né, Aline, de repente, assim, porque ele é um serviço que, assim, é gratuito em Porto Alegre. Para outras cidades do estado do Rio Grande do Sul, tem que avaliar, aí vocês podem perguntar direto nesse celular de Porto Alegre, porque, se eu não me engano, apenas a cidade de Pelotas possui também, que tem uma mãe que diz ali, que eu vi que é de Caxias, tem que ver se já tem alguma coisa em Caxias disso. Em casos especiais, dá para fazer um agendamento, e aí a Central de Interpretação de Libras faz o deslocamento de uma pessoa intérprete de Libras para poder justamente evitar esse negócio do médico falar uma coisa ou desrespeitar, né, essas questões de entendimento, que eu acho que é bom reportar aqui para os grupos da PDA, porque nós precisamos muitas vezes, assim, gurias, fazer ouvidoria na saúde, na educação, em qualquer coisa, porque é a maneira da gente cobrar do Estado, do município, políticas públicas. E nisso, Aline, né, Aline, essa é uma coisa que tu também tem essa questão que entende bem ali, porque, como eu participo dos conselhos, a gente acaba vendo muita coisa que não é certa. E aí, para poder dar uma melhorada nas questões do governo, ouvidoria é uma coisa boa. E aí eu fico essa dica da Central de Interpretação de Libras, para quem precisa mesmo daí, então. E talvez, eu acho que eles podem auxiliar até mesmo nessa questão, se eles não têm alguns médicos, alguma coisa que eu não lembro, de parceria, ou alguma coisa assim, para fazer atendimentos de pessoas como a Rita, que é uma mãe e que precisa, né, desse serviço para que possa ter a sua qualidade de vida e auxiliar os seus, como os filhos e a mãe, como ela relatou. Obrigada, é isso, gurias. Tati. Obrigada. Obrigada, Deus Tati. abençoe, amada. Ai, muito bom, Obrigada. Tati. E aí, esse é o sentido de ter 100 mulheres juntas, as PDAs, as primeiras promotoras dos direitos das famílias atípicas do país, fazendo uma formação conjunta, trocando informação, porque a gente sabe é no coletivo, né? Quando a gente pensou nessa equipe multidisciplinar, a gente pensou, não, vamos contratar 3 mães atípicas, expert, que sabem bastante sobre os direitos e fazem a luta comunitária e da causa, né? E vamos fazer um curso de formação para 100 mulheres multiplicarem esse trabalho que a gente está fazendo nos seus territórios, né? Nas escolas, nas clínicas, nas famílias, para que sejam as referências, né? Nós somos uma equipe que apoia esse protagonismo das famílias atípicas, das mães atípicas e das próprias pessoas com deficiência, né? Eu acho, assim, só para retomar aqui, temos a Deise e a Clair, mas temos que ser breve, porque a Karen tem muito a nos ensinar hoje, né? É, muita coisa. Tem muita coisa, mas dizer, né, que a comunicação, a gente está falando aqui sobre tecnologias e sobre comunicação, né? São múltiplas formas de comunicação,
né? Que também é A um gente- direito, né, gente? A comunicação é um direito, né, de todo e qualquer ser humano, de comunicar, né? Então, tem uma lei nova, que agora passou a ter vigência a partir de janeiro de 2026, que é a obrigatoriedade É, da comunicação alternativa aumentativa nos espaços públicos, como escolas, vou parques, falar um pouquinho mais praças, para frente, museus. Aline. Tu vai falar mais para frente, mas de dizer assim, como a gente tem que saber, né, daquilo que avançou e que a gente tem que se somar na luta, né? Porque hoje é zero, né? Não tem escola nenhuma, lugar nenhum que tenha. Então, a gente também não sabe usar as tecnologias que estão na nossa mão no celular, né? E por isso é importante a troca, esse momento, eu tô achando muito rico. Então, vamos passar para Daisy. Boa tarde, meninas. Sobre ainda a mãe que falava sobre a CIPTEA, sobre ter que mostrar, né, os lugares que a gente vai com o nosso filho com uma carteirinha, né, isso realmente, eles não aceitam, a minha filha não aceitava na escola, e eu tive uma situação na escola que a diretora da escola barrou minha filha, porque ela não entrava na escola, e só comigo, e ela não queria deixar eu entrar. E aí ela falou assim, mãe, ela tem que ir sozinha, eu falei, mas ela não vai sozinha. E aí eu tive que expor ali naquele momento, porque ela tava sem cordão, e ela disse que ela tem cordão. E eu falei, ela tem cordão, mas ela não era laudada ainda. E aí eu tirei da mochila dela. Então, assim, ó, a importância do cordão quanto o nosso crachá, o menino na turma dela bateu nela, porque o professor colocou eles juntos na turma, na sala de aula, e ela não sabia que a minha filha, por não estar com cordão, ela era autista, não podia ficar com aquele outro menino, que era um nível maior, né? Então, a partir dali, eu tive que falar, filha, tu vai precisar usar para a pessoa poder te identificar. Porque, realmente, como as meninas falaram, né? Autismo não tem cara. E é sobre isso, a importância, né, de nós usarmos, né? Isso mesmo. Então, obrigada, Daisy. Clair. Oi, boa tarde. Viu, questão de nós ter que exigir os direitos nossos, né? Como se faz, como eu já falei para ti, ó, numa reunião, foi uma... Aí o que tá dando muita interferência, por quê? A senhora está com dois aparelhos ligados ao mesmo tempo? Não. Tenta entrar e sair de novo, então, depois a gente te dá a palavra, tá? Clair. Karen. Tá, gente, eu vou dar seguimento aqui, então, tá? Então, sobre as rotinas visuais em forma de quadro, né? Aqui tá na minha mão. Tá muito desfocado, gente. Calma aí. É porque tu tá usando o desfoque de fundo, cara. É que, gente, eu tô fazendo uma mudança em casa, então a minha casa tá mais bagunçada que o normal. Agora acho que deu para ver, né? Mas tem no slide ali também. Então, as rotinas em quadro, elas representam as atividades do dia a dia, né? Com imagens, ícones, pictogramas e textos. Podem ser utilizadas em ambientes naturais, como a casa, o domicílio, escola, ambiente clínico, né? Pode começar com um fotinho da criança, né? Para ela ter mais associação, uma associação mais fácil, e depois a gente vai generalizando para os pictogramas, que é uma comunicação universal que é utilizada em todo o mundo, né? Esses pictogramas. Explica para nós o que é um pictograma. Tá. Pictograma é um desenho, gente. Ó. Calma aí. É um desenho que representa que representa aquilo que eu estou falando. Então, o lanche vai ser o desenho de um lanche, né? Aqui, vamos ver. Lanche. Ó, parquinho. Daí é o desenho do parquinho. Basicamente é isso. Pode passar, Ju. Então, as pistas visuais. As pistas visuais
elas geralmente são indicadas para iniciar o encadeamento de atividades, trabalhando a previsibilidade, geralmente o que vem antes ou depois. Aí, para vocês, tem um exemplo, né, de se vestir. Então, primeiro vamos colocar a calcinha, depois vamos colocar a camiseta. Então, dá uma noção de segmento, o que vem primeiro e o que vem depois, né? São pistas visuais. Pode ser usado também na escola, pode ser usado em casa, pode ser usado em ambiente clínico. Pode passar. Deixa eu ver se eu consigo desfocar aqui, mesmo que fique uma bagunça aparecendo, gente. Eu peço desculpas, mas eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Deixa eu só ver aqui. Planos de fundo. Aqui eu acho que é normal. Tá bom assim, Karen? Tá bom? Tá. Então, não vou perder tempo. Passo a passo de ADVs, que são as atividades de vida diária, né? Elas são úteis, então, para estimular o desenvolvimento da autonomia e da independência. As atividades geralmente também são fragmentadas ou sequenciadas, né? Utilizando uma imagem, pode ser um pictograma, pode ser uma foto da criança, né? Com o passo a passo a ser feito. Então, aqui, ó, do menininho indo usar o banheiro, né? É o passo a passo do que ele tem que fazer para utilizar o banheiro. Pode passar. As histórias sociais, né? São narrativas curtas que utilizam imagens e textos para explicar situações sociais e comportamentos apropriados em diversos contextos. Então, aqui eu tenho da escola, aí no slide de vocês, e aqui eu tenho uma situação que é do menininho, que às vezes dá tapa na mãe, e aí tem, ó, quando eu fico brabo, às vezes eu bato na minha mãe. Daí uma fotinho, um pictograma dela, isso deixa minha mãe triste, né? Aí quando eu sinto que eu vou bater, preciso parar, aí tem o pictograma do parar. Né? Eu seguro minhas mãos, que é a técnica das mãos seguras, né? Que é entrelaçar uma mãozinha na outra. Eu respiro fundo 5 vezes, isso me ajuda a ficar calmo. Então, tem o pictograma do menininho respirando 5 vezes. Mamãe fica feliz quando eu estou calmo. E daí um pictograma de uma mulher representando a mãe dele, né? Também isso pode ser usado em todos os ambientes. Quanto mais a gente utilizar nos ambientes naturais da pessoa, melhor, porque aí está num contexto que é natural e que é usual, né? Ela vai aprender com mais naturalidade mesmo, né? Então, escola que vai quase todo dia, casa que ela tá, né, todo dia em casa. Então, isso dá também facilita a generalização, né, dela entender o uso desses materiais em outros contextos. Pode passar, Ju. Aí são placas para porta, né, eu tenho uma bem grande aqui na minha casa, uma bem grande, que é um sinalizador para placa, para porta, então, né, onde principalmente a pessoa autista reside, né, informando, então, sobre a condição atípica do morador e protegendo contra eventuais incômodos com o condomínio. Inclusive, a gente tem uma lei, né, de 2015, que proíbe os condomínios de multar autistas por ruídos causados por crises, né? E às vezes por formas de se comunicar também, né? Porque é algo que a pessoa não escolhe, faz parte da condição dela, né? Então, o condomínio não pode aplicar esse tipo de multa e a gente já sinaliza na porta, ó. Antes de mais nada, estou aqui informando. É uma comunicação também, né? Pode passar, Ju. Os adesivos, né, para carro também informa ali motoristas e pedestres sobre a condição atípica do passageiro do veículo, né? Então, leva conscientização, incentiva a empatia, promove uma conduta mais segura e tranquila no trânsito, né? Pode passar.
Karen, e tudo isso gera previsibilidade, que dialoga com a rigidez cognitiva, tu poderia falar? Sim. Falando assim sobre os autistas em especial, né, eles precisam de previsibilidade, saber o que vai acontecer antes e depois, né, isso diminui a ansiedade deles, trabalha também, na verdade, reconhece a rigidez cognitiva e acaba surgindo novas formas de trabalhar a flexibilidade cognitiva, né, mas dá muito uma noção do tempo e do que vai acontecer antes e depois. Então, é algo muito organizador para eles, né, de como o funcionamento do cérebro deles se organiza, assim, né, que é com previsibilidade. Então, a gente sempre falando o que vai acontecer antes e o que vai acontecer depois, né. Aqui sobre a ampulheta, essas aqui são meus xodós, assim. Eu já usei muito elas com meu filho, né? A gente utiliza agora muito o cronômetro, o timer visual no celular. Tem alguns aplicativos, depois eu posso passar para vocês, que é bem visual, do reloginho, do ratinho. Então, essas questões visuais ajudam também a organizar o ambiente dessa pessoa típica, né? De uma maneira, assim, pode ajudar na transição entre uma tarefa e outra. Então, a criança gosta de estar na escola, e ela gosta muito de ficar no parquinho, mas daqui 5 minutos acaba o recreio. Como é que tu vai trabalhar a previsibilidade com a ampulheta? Fulaninho, daqui, mais 1 minutinho, quando terminar essa areia aqui, a gente vai entrar. Vamos entrar, né? Então, dá uma previsibilidade para ela de quanto tempo ela vai ficar mais brincando no parquinho que ela tanto gosta. Ou trabalhar uma atividade, uma gestão de tempo, né? Estão trabalhando ali para a criança ficar um pouquinho mais numa atividade, a concentração, a atenção sustentada, né? Então, você vai ficar 1 minuto pintando esse desenho. Depois você pode escolher a atividade que você vai fazer. Então, são tudo formas visuais de se trabalhar para diminuir essa ansiedade, para diminuir a desorganização, né, que se revela muito através do comportamento, e prevenir, inclusive, crises, né? Pode Karen, passar. tem uma pergunta aqui no chat, onde conseguir as ampulhetas? Olha, melhor lugar, Mercado Livre. Inclusive elas são de plástico, essas aqui que eu comprei. Essa aqui, por exemplo, é de 1 minuto. Tem umzinho aqui, ó. E aí tem de 1, 2, 5, 10 minutos. Então, e é cores diferentes. Então, vai sinalizando também pela cor e pelo numeral. Então, tu trabalha com os mais diversos objetivos, né? Mercado Livre é maravilhoso. Para essas coisas, né, gente? A Clair voltou, tem que ser rápido, gente, e depois a Andrea. Boa tarde, eu disse boa tarde para vocês, né? Não, eu só gostaria de saber que a minha dúvida é bem grande, há anos que tem isso, porque aqui não onde que tem os órgãos públicos que não aderem os direitos dos autistas, a gente faz o quê? Porque faz anos que eu brigo com aquela defensoria e continua sempre a mesma coisa, que eu tive que procurar outro advogado, né? Porque é um descaso, ainda mais eu que tenho 2, né, a outra já está quase no fim do laudo, né? E daí é sempre um descaso, sempre aquele despreparo para tratar ela. A última vez, agora que eu estive na defensoria, a mais velha quase surtou com a advogada, né? Porque ela pega e diz pra gente, na cara da gente, como se as crianças fossem normal, como se as crianças não tivessem problema, como se as crianças isso ou aquilo, aquele outro, sabe? É um descaso enorme. É crime o que elas fazem, assim como eu já botei até na polícia, as professoras que fizeram crime contra elas. E a defensoria continua a mesma coisa. Quem quiser esse órgão aí, como eu falei para ela a última vez agora, aí não é para ter os direitos das crianças e dos adolescentes?
Então, imagina dessas crianças que têm, né, que têm todos os tipos de doenças, os neurodivergentes, os autistas, as TTH e as outras, é um descaso, porque agora elas botaram lá um papel de tanto obrigar, botaram lá um papel não é prioritário, nunca teve prioritário e não está tendo. Botaram pela minha idade, preferencial, e só. E eu que espere lá até atender todos preferencial com as duas sempre junto, porque eu não posso deixar, né? E daí? Isso aí que tá me incomodando um monte, porque tu sabe que tem a lei, tu sabe que tu tá no teu direito, e daí não aderem nunca. Tu faz como daí? Por isso que a luta tem que ser coletiva, né? Saber organizar um abaixo-assinado, uma manifestação, né? Cobrar dos governantes, ter um grupo de pressão, de apoio que possa fazer isso, e é a formação que a gente está fazendo aqui. Neste caso em específico, Clair, Ministério Público, tá? E aí depois pode, assim como as demais, que têm prioridade, as PDAs, de consultarem as advogadas do projeto, tá? Daí fala com a mentora e combina esse encaminhamento, tá? Eu acho que agora a Clair não baixou o braço, então, Karen. Tá, seguindo então, aqui, os acionadores vocalizadores, gente. Isso aqui é interessantíssimo, tá? É um botão de média tecnologia que pode ser utilizado em conjunto com a comunicação alternativa aumentativa. Aqui está um pictograma, ó. Está um pictograma do banheiro, né? Com vozes gravadas, principalmente indicada para pessoas com necessidades motoras associadas ao autismo. Então, muitas pessoas que têm uma questão motora, né, elas não vão conseguir, pela questão motora, né, vai ser difícil para elas apontarem numa prancha de CAA, mas às vezes elas vão conseguir fazer isso aqui. Banheiro. Né? Banheiro. Então, tu pode ter vários vocalizadores com palavras essenciais para começar. Então, um oi, um banheiro, uma ajuda, o sim, o não, né? A gente sempre começa com palavrinhas bem essenciais do cotidiano daquela pessoa. E essa tecnologia é considerada uma tecnologia de média tecnologia se chama. E esses botõezinhos aqui são também acessíveis, né? Às vezes a gente pensa que, não, vai ser um valor mais alto. Esses botões são acessíveis, tá? Pode passar. E aqui as pranchas plastificadas de comunicação alternativa, né? Que são, então, recursos e ferramentas em baixa tecnologia para o desenvolvimento da comunicação, linguagem, compreensão e apoio à alfabetização. Aqui eu tenho uma bem tradicional, tá? Que é uma folha plastificada com vários pictogramas, que são aqueles desenhos com a legenda em palavras embaixo, né? E aqui eu tenho um alfabeto, números, e aqui uma questão sobre que a pessoa pode sinalizar onde ela está com dor no corpo, no desenho de um corpo humano. Isso já dá um acesso, já amplia o acesso à comunicação da pessoa de uma maneira, assim, ó, extraordinária, né? E vai implicar em menos desorganização, menos sobrecarga sensorial, menos frustração, mais inserção nos mais diversos ambientes, né? Em especial na escola, né? E aí eu já vou falar... Poder expressar a sua vontade, né? Poder ser um ser desejante, poder ser um ser que se expressa, né? Então, acho que todos nós temos esse direito, né? E tem muitas formas criativas da gente fazer, né? Esses materiais. A Karen faz os chaveirinhos, né, Karen? Se tu pudesse mostrar os chaveirinhos. Aqui, ó, meus chaveirinhos das emoções, né? Que tudo começa pelas emoções, a gente reconhecer as emoções primárias, da alegria. É tipo aquele divertidamente, né? As emoções primárias. Feliz, alegria, tristeza,
né? A raiva, que também é importante, e as pessoas atípicas têm o direito de senti-las, né? Não são porque são atípicos que não podem ficar bravos, frustrados, irritados, que não podem sentir. Todas as emoções são muito bem-vindas, né? E o desenvolvimento humano é isso, precisa dessas emoções, e aqui é uma forma muito visual, né? De se iniciar a trabalhar o E os reconhecimento dessas meninos, emoções. né? Os meninos que não se trabalha as emoções dos meninos, não Sim. pode chorar, seja homem, os meninos escutam isso o tempo inteiro, e não aprendem a se expressar, e isso implode, né? Emocionalmente. Então, é muito importante esse espaço de poder se expressar também com o seu próprio corpo, né? E poder, quando tem uma imagem, os autistas são muito bons no visual, né? Os Especialmente. aprendizes visuais, né? Então, trabalhar essa potência, né? Trabalhar essa força como uma forma de inclusão. Então, poder reconhecer os sentimentos, né? Trabalhar isso, cada um vai fazer do seu jeito, mas poder dizer que é aquilo ali que ele está sentindo, isso já é uma forma de organização das emoções, da relação com as pessoas, da interação, né? Da comunicação, dos E da comportamentos relação com ele repetitivos. mesmo, né, Aline? Da relação com ele mesmo, indivíduo, pessoa, né? Interno, né, Com a também. sua subjetividade, né? Isso. De Pode saber que passar, pode Ju. ser quem se é, né? Isso aí. Então, ali o tablet comunicador, o comunicador do meu filho tá com ele na escola, tá? Não tive coragem de pedir emprestado, mas é assim, é um tablet, né, gente, que vai funcionar. Essa prancha aqui vai estar no tablet, que a gente chama de comunicador. Então, só que é de alta tecnologia, ela tem um custo mais elevado e também serve para a mesma coisa, desenvolvimento da comunicação, linguagem, compreensão, apoio, pode ser usado em todos os contextos, né? Aqui eu comprei olha só o que eu comprei, que é quase que um controle. Comprei esse aqui acho que Shopee, e aí tá em inglês ainda, tá, gente? Mas aqui para os principais pedidos. Também o custo não era elevado. Ó, tá em inglês ainda, tá? Mas tem os principais pedidos aqui, ó. Feliz, triste, sim, não, água, comida, brincar, banheiro, assistir, música. E aqui vem com outros adesivos e a gente pode criar outros adesivos e colocar aqui e gravar com a nossa própria voz em português. Então, é um recurso também que fica ali entre a média tecnologia e que pode ajudar a desenvolver ali a comunicação e a compreensão. Pode passar, Ju? Aqui são atividades, jogos adaptados, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Então, são recursos que combinam o uso de figuras, textos, números, para criar atividades ou jogos adaptados que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem da pessoa, né? Muito utilizado no processo de alfabetização em primeiros anos escolares. Isso aqui as prof do AE enlouquecem, né? Então, é algo muito útil, muito utilizado para garantir uma acessibilidade e para fazer adaptações também de conteúdos, né? E pela questão de estar plastificado, então tem uns que dá para usar canetinha, e aí passa o paninho, um lencinho umedecido, utiliza com várias crianças, utiliza várias vezes. Aqui eu tenho do meu filho, que ele ama, né? Que é todo o alfabeto aqui, com o método das boquinhas, que daí reforça a imitação, né, motora. Então, também não deixa de ser uma atividade, um jogo adaptado, né, e aí trabalha toda a parte motora da fala ali, né, de uma forma bem divertida, e num chaveirão, né. Pode passar, Ju. Então, aqui a gente entra um pouquinho, porque os recursos visuais são tão eficazes para pessoas atípicas. Então, é aquilo que
A Aline comentou, os autistas, as pessoas atípicas, no geral, elas são muito boas no visual. Então, muitas vezes, a gente fala e a fala passa, o visual permanece, né? E o visual ajuda a organizar o mundo ao redor, respeita o processamento cognitivo de cada pessoa, porque ela pode revisitar aquele material, né? Ela pode olhar 1, 2 vezes, e a fala, se eu falei uma vez e perdeu, se foi, né? Então, reduz a imprevisibilidade, diminui a ansiedade, favorece a comunicação e estimula a compreensão. Pode passar, Ju? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais para falar um pouquinho mais sobre a comunicação alternativa aumentativa, tá? Eu tive que fazer essa introdução em recursos visuais, porque é algo importante para vocês entenderem a CAA, tá? Pode passar, Ju. Então, a comunicação alternativa e aumentativa são conjuntos de estratégias, recursos que ajudam as pessoas com necessidades complexas de comunicação. A CAA pode ser usada para complementar ou substituir a fala ou a escrita. Então, ela é chamada de alternativa e aumentativa justamente por isso, porque ela pode ser uma alternativa à fala, à oralidade, ou ela pode ser aumentativa. Ela pode ajudar a aumentar o repertório de comunicação oral que a pessoa tenha, né? Serve muito também para aquelas pessoas que vão para alguns ambientes e têm uma ansiedade social elevada, ou têm um mutismo seletivo, e que tem uma fala, mas que em alguns locais não conseguem se expressar, ou não conseguem falar sobre algumas coisas, e através da comunicação alternativa, elas se expressam melhor. Pode passar, Ju. Então, aqui, a gente tem uma palavra bem central, né, que quando a gente trabalha a comunicação, a gente sempre presume a competência, né? As limitações a gente já sabe, todos nós temos, mas a gente presume a competência. Todos somos capazes de aprender, né? Então, oferece o suporte adequado, valoriza a pessoa, a individualidade dessa pessoa, acredita na capacidade. Todos nós temos capacidade e não espera provas. A pessoa não tem que provar nada para começar a utilizar a CAA, tá? Não existem pré-requisitos. Pode passar. Então, aqui a gente referencia novamente, né? Todos podem aprender com a comunicação alternativa. Não existem pré-requisitos, tá? A pessoa tem múltiplas deficiências, a pessoa tem isso, tem... Não importa. Tu pode iniciar com um pictograma. Banheiro. Isso já está garantindo a ela um grande passo, que é o acesso à comunicação, né? Depois a gente vai ampliando, né? Vamos trabalhando palavras essenciais. Então, acabou, o parar, o esperar, sentar, ajuda, sim. A gente começa com uma, gente. A gente pode começar com um, depois com 2, e assim expandindo o vocabulário dessa pessoa. E uma outra coisa importante é que a pessoa ela não vai aprender sozinha. Por isso a importância dos parceiros de comunicação. Quem são os parceiros de comunicação? Todos nós. Todos os locais que a pessoa vai, ela tem os seus parceiros de comunicação. E como que as pessoas aprendem? Todas as pessoas aprendem. Através do modelo. Através do modelo, da imitação, do exemplo, né? Então, a gente tem que usar. Como é que o meu filho aprendeu? Eu usando. Quando eu estava braba, eu dizia, olha, filho, a mãe tá braba contigo, né? Ou a mãe tá braba com uma outra coisa, né? E aí eu fui montando isso e o meu filho foi internalizando e a escola foi usando de forma pontual e a terapia foi os terapeutas utilizando até que isso fosse um aprendizado generalizado, né? E é claro que o nosso vocabulário de todos nós sempre está expandindo, sempre está em movimento. Então, ele não é estático. Então, sempre eu vou ir acrescentando uma palavrinha que outra,
para ir desenvolvendo a linguagem e expressando o que está no pensamento dessa pessoa. Mas vamos lá, vamos por partes. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizem. Pode passar, Ju? Então, aqui, como a Aline falou, né? Aqui, anterior, ó, antes da Lei da Comunicação Alternativa Aumentativa, a gente tem isso no Programa Nacional dos Direitos Humanos. Isso está na Constituição também, gente. A comunicação é um direito fundamental previsto em lei, né? E está no Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, todos têm o direito de se comunicar e ter acesso a como se comunicam, das mais diferentes maneiras, né? Pode passar. Aqui a lei da CA, que é uma lei bem atual, né? Sancionada ali em novembro de 2025, que é o principal marco recente que determina a instalação de sistemas de comunicação alternativa em aumentativa, como as pranchas, né? Essas folhas plastificadas, tá? A gente chama de pranchas. Então, em espaços públicos, escolas, unidades de saúde, hospital público, pracinha, tudo isso tem essa lei, gente. Basta a gente fazer essa lei sair do papel, né? Então, vai ter, claro, pranchas maiores, né? Painéis maiores, em lugares estratégicos, com palavras-chave que vai garantir esse acesso à comunicação dessas pessoas, né? Pode passar. Falar um pouquinho sobre as principais indicações. Não é só para autista. A grande maioria dos autistas se beneficia e muito, porque alguns autistas não têm o potencial para fala, mas têm o potencial para as mais diversas formas de comunicação, tá? Então, as principais indicações são o atraso de fala. A criança pequena, 1 aninho e meio, antes dos 2 anos, tem atraso de fala, não tem diagnóstico nenhum, pode iniciar com a CA. O autista sem potencial para fala, não preciso nem falar. Autista para aumentar o repertório de linguagem oral e comunicação, então aquele autista que fala palavrinhas, mas tem dificuldade em formar frases, utiliza para aumentar o repertório de comunicação dele. Apraxia de fala com o centea, a apraxia é a parte motora, então a criança tem a dificuldade motora da fala, vamos lá para a CA. Paralisia cerebral com o centea, vamos à CA. Mutismo seletivo com o centea, vamos lá usar. Quem dá laudo, aqui ela pergunta a uma PDA, a Dali, quem dá laudo de mutismo seletivo? Quem dá laudo de mutismo seletivo geralmente é o neuro, né, com avaliação daí, às vezes, geralmente psicodiagnóstica, e o auxílio também da fonoaudióloga, né? Porque pode estar associado ao autismo também, ou não, ser só uma condição única, né? Então, tem que ver esse contexto individual da pessoa mesmo, né? Pode passar, Ju? E a gente fala sobre uma questão muito importante, que é a valorização da comunicação multimodal, gente. Então, o que é, gente? A comunicação humana, ela nasce genuinamente de forma multimodal, ou seja, o processo comunicativo é construído de múltiplas formas. Pode passar, Ju? Então, ali, Uma que é essa? perguntinha, só uma perguntinha da Andrea. E a Pode falar. apraxia da fala, quem lauda? Também, daí é uma avaliação do neuro, né, para ver se não tem alguma condição secundária, uma condição conjunta, digamos assim, né, que é muito mais comum no autismo, mas aí tem que passar pelo neuro para ver se não tem alguma outra condição junto com a fono. E também por ser uma parte motora, geralmente as pessoas que têm, depois do diagnóstico, desculpa, gente, depois do diagnóstico da apraxia, geralmente se atua junto à fisioterapia, tá? Porque a fala não deixa de ser um movimento,
né? É um movimento fino. E a pessoa, para ela desenvolver um movimento fino, primeiro ela precisa da imitação, ela precisa do estímulo, claro, N coisas, mas ela precisa também desenvolver a parte motora grossa, né? Então, uma coisa, o desenvolvimento é meio encadeado, assim, uma coisa vai dependendo da outra. Então, aqui, ó, a comunicação multimodal, né, ela acontece, então, pelos gestos, então, desde o bebê, né, o bebê que ele abana, ele bate palma, ele aponta, as expressões faciais, né, a comunicação alternativa aumentativa, a escrita, os desenhos e o comportamento também é um tipo de comunicação. Pode passar. E a nossa fala, gente, que é tão valorizada, né, pela nossa sociedade, ela representa somente cerca de 30% da nossa comunicação. Os outros 70% a gente utiliza representações como os gestos, as expressões faciais e corporais, escrita, desenho, comportamento, CAA. Então, são infinitas maneiras que a gente tem de se comunicar e também de desenvolver a linguagem, que é um processo também de expressar o que a gente pensa, né? Então, para ver, assim, a gente, claro que valoriza, né? Tem aquela fala, toda mãe sonha que seu filho autista fale, mas, gente, a gente precisa quebrar certos paradigmas e avançar, né? Porque senão a gente fica preso e exigindo a qualquer custo o desenvolvimento de algo que pode não vir e não ser o potencial neurobiológico daquele indivíduo. E enquanto a gente gasta o tempo nisso, a gente está deixando de olhar para outras possibilidades, que é a pessoa se comunicar pela CA, que é a pessoa desenhar e se comunicar através do desenho, que é a pessoa se comunicar através dos gestos, que é a pessoa se comunicar através da escrita de livros. A gente vê o mundo é infinito de possibilidades para a gente se expressar, né? E aí a gente não pode reduzir só a questão da oralidade. Não que a gente não valorize, que não vamos deixar de investir nela, mas também pensar para além, né? Pode passar, Ju? Então, alguns mitos e verdades, né? E vou começar a usar a comunicação alternativa aumentativa, daí que meu filho nunca vai falar. Mito, gente. A comunicação alternativa aumentativa, sempre que tu utilizar ela, tu vai apontar e tu vai falar eu. E a chance dessa criança repetir é muito maior do que se tu só falar eu, né? Então, com apoio visual, não vai prejudicar, vai estimular muito mais o desenvolvimento também da fala, né? Toda pessoa tem o direito de se comunicar, sim, né? Só usa CA quem não fala, não, né? Tem vários outros contextos também. O mutismo seletivo é um, a questão de para ampliar repertório de fala é outro, né? Pode passar. Comportamentos podem ser tentativas de comunicação. Quem tem filho autista sabe, né, gurias? Quanto comportamento aí que comunica, né? Seus desejos, suas frustrações, suas inquietudes, né? E a gente tem que sim valorizar esse tipo de comunicação, mas também possibilitar outras formas de comunicação. Ainda mais quando vem um comportamento desorganizado, né? Um comportamento, às vezes, com alguma manifestação auto ou heterolesiva, que se chama, às vezes um tapa, às vezes uma mordida, um beliscão, né? A gente usando a comunicação alternativa, isso diminui muito, porque a criança está tendo condições de comunicar o que está frustrando, o que ela quer ou o que ela não quer naquele momento. Não que ela vai controlar o ambiente 100% do tempo, né, gente? A gente precisa dar limite para os nossos filhos também, para as pessoas atípicas também, né? Mas a gente dá a chance dela comunicar, às vezes é uma dor, né?
já tem pesquisas dizendo que grande parte das desorganizações dos autistas e das crises é por questões fisiológicas. Então, ou é dor, ou é fome, ou é sono, né? Então, se a gente der a chance dessa pessoa comunicar, a gente reduz drasticamente esses comportamentos mais desafiadores, né? Existem pré-requisitos para iniciar a comunicação alternativa aumentativa. Não existe, gente. Todos podem aprender, todos, tá? A gente tem no próprio tablet, no comunicador, tem também o rastreador visual, tá? Para aquelas pessoas que têm múltiplas deficiências e que não conseguem, que não movimentam os braços, e aí, pelo olho, ela consegue se comunicar. Então, é algo assim, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. E a autonomia, ela começa pela comunicação, sim, ela também começa pela comunicação, né? Pode passar, Ju. Aqui, exemplos cotidianos, tá? Então, a gente sempre começa, como eu falei antes, a gente começa com uma palavrinha. Então, a gente começa com eu, né? Eu. Não sei se dá para ver. Eu. Né? A gente vai fazer um grande, né? Um grande. Eu. Vai modelar, vai utilizar. Ou a gente pode utilizar uma palavra-chave. Nesse caso, água. Qual que é a palavra-chave aqui? Água. Então, a CAA é utilizada para fazer pedidos. A gente começa com a água e depois a gente vai expandindo, né? Para eu quero água. Então, ela serve também para negativas ou afirmativas, sim ou não, né? Sempre começa com as palavrinhas isoladas e depois vai eu não quero água, né? Emoções, então a gente começa com a emoção isolada, e depois eu estou cansado, e vai ampliando esse repertório. Comentários, né? Eu estou achando essa atividade difícil, e aí já entra aqui no desenvolvimento da linguagem, né? E estabelecer diálogo, então a pessoa pode perguntar ali, e aí tem tem umas pranchas que vêm os comentários prontos, pode ter comentários prontos, ou a pessoa que é alfabetizada, que é um ótimo recurso para alfabetização, ela monta a palavra aqui. E ela vai montando a palavra aqui. Tem pessoas que escreveram livros assim, tá? Eu tenho a indicação ali no final da aula, aqui tem a indicação de um documentário sobre a voz de Micaela, né? Queria muito disponibilizar para vocês, mas eu não tenho Netflix no momento. E é um documentário real, né? E a adolescente ficou grande parte da vida dela, todo mundo achando que ela não conseguia se comunicar e não era compreendida. Bastou apresentarem para ela, ela quase se alfabetizou sozinha e ela escreveu livros, só com uma prancha assim, gente, de baixa tecnologia. E estabelecer diálogo ali, como foi seu dia, e outras perguntas mais, né? Pode passar, Ju. E aqui eu proponho um desafio, então, para vocês, tá? Depois eu vou deixar ali algumas sugestões de aplicativos, de onde buscar esses materiais, que é um desafio, né? Não são obrigados a fazer, mas seria muito legal vocês fazerem. De repente, se o filho precisa, se o filho da vizinha precisa, ou um aluno da escola do meu filho precisa, vocês se experienciarem, né, nesse desafio. Então, montar uma rotina visual de uma atividade de vida diária, como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Um passo a passo de atividade de vida diária. Um passo a passo de lavar a mão, né, um passo a passo de tomar banho, aqui eu tenho, ó. Escovar o dente, né, usar o banheiro.
E aí vocês podem utilizar, tem alguns aplicativos gratuitos, tá? Que é uma traquinha, tem o próprio Canva, que vocês conseguem selecionar e pesquisar ali por palavras mesmo. Abrir uma torneira. Conseguem pesquisar e conseguem fazer como se fosse uma tabelinha, e colocando a tabelinha, os desenhos, os pictogramas na tabelinha e colocando a legenda embaixo, né? Escrevendo embaixo. Tem uma traquinha, tem o Canva, tem o CBboard e tem alguns outros que eu vou colocar aqui no final, tá? E dá para desenhar também, né? Dá Fazendo pra o próprio desenhar. papel. Sim, sim. Aqui vale tudo, né, gente? Basta usar a imaginação, a criatividade, tudo é válido, né? Todo tipo de comunicação, ela é válida e ela é bem-vinda. Andréia quer falar? Acho que é essa Andréia, né? Oi, Pode falar, Andréia. oi, gurias. Assim, é só para ilustrar o que a Karen está falando ali sobre o CA, não sobre isso aí especificamente, mas o meu filho, eu comecei com previsibilidade, assim, com os pictogramas, né? Fiz um mural para ele de segundas a domingo, manhã, tarde e noite, só com as figuras. E ali foi uma virada de chave, assim, no comportamento. Ele começou tendo a previsibilidade do que ia acontecer, aonde ele ia ir, o que queria fazer depois de acordar, tomar café, trocar roupa, enfim, almoçar, tudo com imagens. De noite eu ia na casa da avó, ia na fono, tudo na sequência. Ele de manhã já sabia o que ia acontecer, eu colocava ele na frente do quadro, e cada vez que acontecia alguma tarefa já realizada, a gente tirava do velcro ali e colocava na caixinha. Isso com o passei, ele está com 14 anos hoje, né? A gente começou com 7 anos, 6 anos, e hoje, como ele já sabe ler e escrever, eu escrevo, né? Continuo com a rotina, porque é um caminho sem volta e ele é bom para a autonomia dele, bom para previsibilidade, para ele saber o que vai acontecer, para ele ficar calmo, enfim. E hoje eu escrevo, eu começo a ler a rotina do dia, e quando ele vê que eu estou escrevendo a rotina, ele senta do meu lado e me ajuda a fazer. Então, ele diz, o que é agora, João? Depois do xixi, o que é? Já, trocar Sim, roupa. participa ativamente, né, da construção da própria rotina, né? Exatamente. Não, e tem momentos que ele mesmo escreve, digo, agora escrever, agora xixi, agora fazer, acordar, voltar para casa. Então, isso ajuda, assim, ó, de uma maneira que não tem explicação. A gente, até que entra, né, nesse mundo aí, não tem mais volta. E realmente, para eles, é muito mais... E, Andréia, eu vou fazer uma parte aqui também. A gente diz que essa é uma das revoluções que a gente viu na vida das famílias. E que a gente planta essa semente, né, da revolução através da rotina estruturada, rígida, que é o dever de casa da família. Eu falo muito isso. A gente tem os nossos deveres, esse é o nosso dever de casa. E isso é decisivo para um autista, para a qualidade de vida de um autista, para a organização de um autista, para o aprendizado de um autista. A Karen está demonstrando ali, né? Exatamente. Isso aí é tudo para eles, assim. E às vezes, assim, quando eu não estou em casa, que eu percebo que eu vou ter que passar no super antes, eu vou ter que fazer alguma coisa que não estava dentro do programado, ou se eu estou no carro, ou enfim, perto dele, eu começo ali com as mãos mesmo, digo, João, agora a gente vai, e a gente está indo para o colégio, o 2 a gente volta para casa, o 3 a gente vai almoçar, o 4 a gente passa no super, que era uma coisa que eu não tinha previsto, a gente volta para casa, a gente vai jantar, então assim, eu coloco até nos dedos assim, e ele já, eu faço mais de uma vez isso, durante uma meia hora mais ou menos, e ele mesmo depois me dizendo, o que é agora, João? Agora é tal coisa. Então, ele mesmo já, então ele fica tranquilo, eu sei que ele vai no super de maneira tranquila, não vai se organizar nem nada. E a gente consegue trabalhar também, como eles, né, eles têm uma rigidez cognitiva, a gente consegue estimular a flexibilidade cognitiva, inserindo alguns pictogramas também. Por exemplo, a gente pode inserir ponto de interrogação. Desculpa, que às vezes o meu TDAH também às vezes pega, gente. Mas, e aí a gente coloca como algo que é imprevisível, algo surpresa que aconteceu, que vai mudar aquela rotina, mas que tá tudo bem. Porque, esse aqui quer dizer que a gente vai passar
vai trocar a rua, a gente vai passar no mercado antes de passar na padaria, e tá tudo bem, né? Então a gente sinaliza, a gente comunica que também tem um imprevisível e acaba trabalhando de uma forma natural a flexibilidade cognitiva, que é tão importante também para estar nesses espaços que muitas vezes são imprevisíveis, como é a escola, como é o mercado de trabalho, como é a universidade, como é sair para passear, né? Então, e assim, gente, eu quero finalizar, né? A gente tem muito mais para falar sobre, podemos fazer uma segunda rodada, tô super aberta a isso, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais a temática, mas sempre a gente reconhecer, né, que nenhuma voz deve ser silenciada, mesmo quando ela não acontece pela fala, é a comunicação, é sim um direito, é afeto e é inclusão. Então, vamos fazer esse exercício de valorizar todas as formas de comunicação, né, dos nossos filhos, das pessoas ao redor. Vamos levar esse recado para escolas dos nossos filhos, para os nossos familiares. Vamos fazer pequenos passos, que daqui a pouco a gente, através de pequenos passos, a gente vai longe, né? Fazem ali, tentam se desafiar através das atividades, e pode passar, Ju, que daí tem algumas sugestões ali de conteúdos, de vídeos, né? Depois esse material vai ficar fixado lá no Drive também. Acabou cortando ali, né? Mas vai ficar inteirinho lá para vocês depois, tá? Esse é a voz de Micaela, uma carta ao mundo que eu falei para vocês, né? A voz de uma geração tá no YouTube, Tempo em Grandin, que é um filme. Ninguém mais vai falar sobre Falar por Nós, é um livro. Que Me Faz Pular é um livro sensacional. Farol das Orcas também é um filme sensacional, né? Então, se dediquem, assim, sempre que tiverem um tempinho. Eu sei que o tempo é escasso na nossa vida, na nossa maternagem atípica, mas sempre que possível revisitem alguns conteúdos, assim, né, que a gente sugere. E eu acho que tem mais uma ali, dando algumas sugestões também de materiais e aplicativos de comunicação alternativa gratuitos. O Arazaki, tá? O Arazaki é uma plataforma de pictogramas, né, mundial. Então, ele é reconhecido no mundo inteiro. O que tu utilizar aqui no Brasil, né, vai ser reconhecido lá na Espanha, na Itália, né? O portal Assistiva é muito bom também. Comunicatea surgiu de uma iniciativa de pais e se tornou uma associação. Eles têm muitos materiais lá disponíveis, prontos também. Materiais da FAB, né, que é uma mãe atípica aqui de Novo Hamburgo, faz materiais sensacionais, ela faz muitas histórias sociais maravilhosas, assim, com os pictogramas mesmo, né? Professoras do CAA, que são as professoras ali da Escola Especial Eliseu Paglioli, que são sensacionais também, tá? Fazem um trabalho muito potente de comunicação alternativa, aumentativa lá com os seus alunos. De Porto Alegre, né? Eliseu Porto Paglioli Alegre. é uma escola Porto especial Alegre. de Porto Alegre. Isso. O Canva, né, tem a parte gratuita ali, gurias. Pode ser pelo celular ou computador, que vocês podem acessar muitas imagens e montar as próprias rotinas. O CB Board, ele é gratuito, tá? Ele é um aplicativo gratuito, ele é um pouquinho mais especializado, então tentem testar um pouco no Canva, sabe, no Arazaki, para depois ir para o CB Board, que é um pouquinho mais, ou no Matraquinha também, que é mais fácil. Tem o Asterista Grid também, que é também já um pouco mais especializado, assim, né? Mas também vão se aventurando, gente, né? Não tem limites para a gente ir aprendendo e se aventurando. E fala do teu trabalho, que tu ganha vida também com CAA, né? Por conta da maternidade atípica, né? Na realidade, eu comecei assim, né? Me redescobrindo na maternidade atípica com... O meu filho teve a indicação de ser usado a CAA, né, para ele.
Então, tudo é a partir do Fred, né? E aí eu conheci, tive contato e eu me encantei. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu era sou a principal parceira de comunicação dele, né? E comecei a inserir isso no nosso dia a dia, levar algumas coisas para a escola, e eu comecei a pensar, por que não? Por que não fazer esses materiais para vender e ser uma fonte de renda para mim, que fiquei alguns anos ali em casa, né, tendo que sair do mercado de trabalho por conta de acompanhar o Fred nessa maternagem, também me reconhecer dentro dessa maternidade atípica, quem eu passei a ser, né? E eu fui, poxa, por que eu não faço disso um trabalho, uma fonte de renda? E por que eu não me especializo? Já que é uma área também da comunicação, e eu sou comunicadora social, e aí parece que os caminhos vão nos encontrando, né? E no meio do caminho, conheci a Aline, conheci o Balcão, e aí a gente somou esforços de eu levar essas oficinas para dentro do Balcão em 2024, né? E eu comercializava também as rotinas. Então, uma coisa vai se unindo à outra e vai se transformando numa coisa muito maior, né? Através da coletividade, assim. E que pode ser uma geração de renda sensacional. E aí eu fui buscar me especializar, fiz a pós, estou terminando a pós em comunicação alternativa e aumentativa também, né? Para expandir o conhecimento e poder dar essas capacitações, né? Ampliar esse conhecimento, poder estar mais apta também para dar essas capacitações. Então, é um pouco sobre isso, gente. Assim, muito obrigada. Eu sou muito feliz diante dessas escolhas que eu fiz. Me sinto muito à vontade em falar sobre. Preciso aprender mais. A gente aprende todo dia. Mas muito legal estar com cada uma de vocês, né? Somos em 48, poucas saíram, né? E o meu muito obrigada. Karen, Perguntas, a dúvidas? gente que te agradece. Uma aula maravilhosa, né? Mais uma aula maravilhosa, quarto encontro maravilhoso aqui. Elogios mil, né? E palminhas e corações e tudo mais. Lindo, inspirador, a Angélica disse. Obrigada, Angélica. Gratidão, maravilhosas. O Diogo, parabéns. Deise, nós que agradecemos. Muito bom. Nem na minha pós em AEV, tudo isso. Gratidão, maravilhosa, exemplo para nós. Então, muitos elogios, né? Encontro maravilhoso, a Bruna disse, hoje deixou o gostinho de quero mais. Então, parabéns, Karen, né? E a equipe que está aqui presente hoje acompanhando, né? E ouvindo as histórias, obrigada por também quem interagiu e foi nos ensinando aqui sobre a sua maternidade atípica, né? E essas singularidades todas que a gente encontra e que se reúnem aqui e transformam esse encontro de formação das PDAs num momento de muita diversidade de aprendizados, né? De vivências, de experiências. E o conhecimento a gente vai aos pouquinhos, vai absorvendo, vai encontrando caminho, né? A gente tem que estar se conectando com os nossos sonhos, né? E fazer dessa experiência que é a maternidade, né, algo que nos ilumine, que é o que a gente vê na caminhada da Karen, né, e das outras mães e de vocês. Bom, então os informes finais aqui, né, semana que vem vai ter presencial na Escola das Comunidades, no dia 22, e aí vamos falar sobre direitos com as advogadas, mas também vai poder assistir online, assim como as pessoas aqui podem repetir, assistir de novo, né? Vai estar gravado, a gente vai ter um link e as pessoas, as PDAs que não assistiram hoje, outros profissionais que também estão acompanhando essa formação, podem assistir pelo link do YouTube na Associação Mães e Pais pela Democracia. Depois eu compartilho no grupo de informativos ali das PDAs. Então, semana que vem, 22 de maio, 14 horas, na Escola das Comunidades, do lado do Camelódromo, aqui em Porto Alegre. E para quem está fora da cidade, aí no online, né? Pode assistir ao vivo ou gravado. Tá? Como é o primeiro mês, né? Já estamos entrando no segundo mês de formação, atrasou um pouco o cadastro das contas e dos dados, muitos dados faltavam para a gente poder fazer todos os pagamentos,
da Bolsa Formação do mês. Então, elas foram entrando em partes e também nem todas receberam ainda. Então, a conclusão deve ser feita hoje, deve entrar amanhã as bolsas faltantes. Esse era o informe. Eu sei que é uma angústia para vocês, para nós também, né, que queríamos estar com todos esses documentos, recibos, relatórios, tudo organizado e as informações para cadastrar, e não tínhamos, tá? Mas agora estamos na reta final dessa questão burocrática, mas muito importante, né? E sigam fazendo os relatórios das atividades, cadastrando as famílias para que elas cheguem na nossa equipe multidisciplinar, né? Anotem sempre o conhecimento, voltem aqui no vídeo para tirar dúvidas, procurem os mentores e as mentoras nos grupos para ajudar no Gov, no INSS, eles vão buscar uma solução, e essa ideia, né, que a gente possa estar atendendo vocês como equipe, além de fazer essa formação, tá? Fica, então, não tem atividade prática, certo, Karen? A atividade seria aquela ali, né, de montar a rotina. A rotina. Tá. Isso. Tá, então é uma atividade que é livre, né? Mas que vocês podem estar procurando a Karen e as mentoras e construindo aí a rotina, que eu acho que é um grande legado para a organização de vocês, na coisa prática e também no emocional, né? Na organização de todos os outros acessos, né? A escola, a saúde, tudo depende dessa organização, que eu falo que é fazer o nosso prato feito, né? De casa, nosso tema de casa, como mães e pais, é estruturar a rotina visual. Espero que tenha contribuído, né? Essa aula eu gostei muito, eu já assisti várias vezes, né? Aline, tem duas perguntas ali, não sei se as pessoas permanecem. Andréia Oliveira, esse material vai estar no Drive, sim, vai estar no Drive, e teriam indicações de cursos DCA em conta e de origem confiável, sim, depois eu passo ali para vocês. Tudo vai para o grupo do informativo, se alguém não tiver no grupo, pede para estar, né, mas eu acho que todas estão. E, gente, pelo adiantado da hora, né, Karen, vamos encerrando. Só a última. Aqui a Dali Moraes diz que a filha de 7 anos, autista verbal, mas se comunica apenas com quem ela se sente pertencente. Está aprendendo Libras, olhando no celular, grava vídeos para mostrar às pessoas com músicas. Ela pode ou não estar dentro do mutismo seletivo também, né? Então, ela também se beneficiaria com a CA. Com a Libras, com a CA, né? Enfim, as múltiplas formas de comunicação. Bom, então, por fim, né, queria dizer que hoje tem uma celebração e a gente tem um pedido importante para que a gente informe aqui neste grupo, que é um grupo seleto, né, de mulheres multiplicadoras, as promotoras, que já vou dizer para vocês, uma síndrome que é bastante associada ao autismo, se fala muito pouco, e hoje é o dia da conscientização. Deixa eu só pegar aqui, só um momento. É o Dia Internacional da Síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Hoje é o dia de dar voz a quem convive com dor, fadiga e anos de invalidação e silêncio. Então, 15 de maio é o dia da conscientização, Dia Internacional dessa síndrome, também chamada de SED, tá? O conteúdo que fala, né, sobre essa síndrome e sobre essa conscientização tá no Instagram do Balcão de Direitos, que eu peço para que vocês sigam curtindo, compartilhando, né, repostando. É isso que faz com que o Balcão chegue para as famílias que mais precisam, que a informação chegue, que a gente tenha capacidade de multiplicação e mobilização. As redes sociais são muito importantes, as tecnologias são muito importantes, como a gente aprendeu nas 2 últimas aulas, e a gente precisa fazer isso em rede organizada. Então, atenda os nossos chamados e se atentem às nossas postagens e que a gente encontre muitas formas de comunicação, né? E que possamos
encontrar plenitude sendo quem a gente é, né? E possibilitando que os outros também sejam. Bom, um beijo para vocês e até dia 22 de maio, online para quem é online e presencial para quem for no presencial, que é sempre melhor, né, gurias? Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Amei a aula. Tava maravilhoso.